Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui, gostaria de agradecer a presença de vocês aí e deixar aqui meus cumprimentos a todos aí, né, em nome do Tomate Brasil, em nome dos participantes aí que fizeram, vamos falar assim, por onde para a gente estar realizando isso aqui. Deixa eu me apresentar, meu nome é Welson Perle Pereira, sou técnico agrícola formado na cidade de São Manuel, né, em São Paulo. A experiência da gente com tomate veio desde a época de colégio agrícola. A gente tem algum tempo já que tem uma experiência com tomate, né? Então, tomate não vou dizer que é uma coisa íntima, porque ninguém consegue ser íntimo de tomate, de certa maneira, porque se tem muita coisa para você aprender, né? É uma cultura que, de certo, acho que como vou dizer assim, das culturas agrícolas aí, seja, acho que a mais desafiadora que existe, né? Então, pessoal, a gente vai dar início, né? Como eu já falei, eu estou falando aqui em nome do Tomate Brasil, né? A gente está usando esse espaço aqui para fazer a promoção da nossa revista, né? Da revista Tomate Brasil. Ok? Então, pessoal, a gente vai começar a falar sobre traça do tomateiro, né? Então, a coisa mais comum que a gente escuta aí todos os anos todo ano é assim. A traça vem, come tudo aí, e a gente escuta assim, não, o ano passado não foi diferente, né? Então, de certa maneira, o pessoal passou a ser acostumado com a traça, né? A traça do tomateiro passou a ser parte da cultura, e era uma coisa que não era assim, né? Então, a gente tem que entender, pessoal, que, antes de mais nada, o conformismo e a falta de conhecimento tem feito a gente agir e fazer a coisa dessa maneira, né? Então, esse comportamento tem se instalado na gente justamente por a gente ter uma concepção um pouco diferente do processo, né, pessoal? Então, a gente tem essa visão que a gente pode fazer um negócio diferente, mas, de certa maneira, a gente não faz, né? E olhar para esse sistema, compreender que esse sistema tem que ser mudado na base de uma técnica que leve conhecimento, isso vamos falar assim, eu digo que é o principal fator, né? Sem entendimento, sem conhecimento técnico, sem compreensão do que se está se fazendo, sem entendimento de região, sem entendimento de ecologia, sem entendimento de solo, a gente não consegue fazer nada. A gente só vai ser mero usador de veneno. A gente só vai ser mero usador de insumo e gastar, vamos falar assim, gastar o que é finito, né? Recursos que são finitos. Ok? Vamos lá, pessoal. Qual que é a ideia que o mercado tem vendido, né? Isso é uma coisa que apavora a gente, pessoal, porque todo mundo sabe que na tomaticultura brasileira, o fato da gente estar falando de traço tomateiro hoje aqui é justamente por ser uma das principais, vamos falar assim, dos principais insetos que atacam hoje a lavoura do tomate, né? Então, compreender, entender que esse mercado nosso é gigantesco, pela uma forma que, hoje, se formos analisar, a gente tem em torno mais ou menos de 50 mil hectares de tomate a nível de Brasil, e isso é uma coisa que impacta diretamente quase em todos os sentidos, né? Porque o custo da cultura em si para ser implantado, o custo de produção não é barato, né? Então, a gente pensa que hoje só de inseticida, no passado a gente falava, quando isso começou, em torno de 15 mil, 16 mil reais por hectare. Hoje a gente pode falar aí de em torno de 25, 30 mil ou 35 mil, a depender da hora, só de inseticida, baseado no entendimento que a gente tem que, vamos dizer assim, pelos produtos que estão sendo lançados e pelo valor que está sendo cobrado no valor de 1 litro, a gente passa a entender isso aí, né? Qual que é a expectativa, pessoal? A expectativa é que se surjam moléculas novas, tenham moléculas eficientes, moléculas que consigam entregar o resultado, e isso por muito tempo, vamos falar assim, até agora tem sido o objetivo de muitas empresas, né? Mas só ter o objetivo é uma coisa, porém é a expectativa que o mercado gera, né? O entendimento que leva para cima do produtor, por cima dos técnicos, para comprar uma ideia que muitas vezes é fictícia, né? Então o mercado muitas vezes apresenta uma situação como essa, né? E dentro da concepção hoje, como a gente está falando, a gente precisa entender que nem tudo realmente que reluz é ouro, e dentro desse entendimento, pessoal, a gente precisa compreender, pessoal, antes de mais nada, que olhar para o fator traça do tomateiro como uma praga aí, um inseto que tem quebrado resistência de moléculas aí, uma atrás da outra, né, vamos dizer assim, colaborando para um sentido muito
o usual da palavra falando assim, espizinhando na cara de muita molécula e de muitas empresas, é algo assim assustador, né, pessoal? Então, as empresas elas têm vendido isso, né, pessoal? Têm vendido uma imagem, muitas vezes, que não condiz com a realidade, né? Então, eu vou vender um negócio hoje que chama 360, uma tecnologia que é 360, que não sei o quê, que tem meio mundo de registro, é amplo, mas, porém, o grupo químico é conhecido, né? Então, o princípio ativo é diferente, mas quantos princípios ativos já foram quebrados, né? A resistência aí. Então, pessoal, o que tem sido a realidade nossa aí, pessoal? A realidade é isso, a gente compra uma Ferrari e quando no final da história, quando está com ela na mão, a gente descobre o que é isso aqui. Então, vamos falar assim, depois que você comprou isso aqui, que você chegou com aquele entendimento lá atrás, achando que era isso aqui, a resposta vai ser básica, né, pessoal? O entendimento vai ser básico. Ah, não está funcionando porque a sua água não é boa, não está funcionando porque a sua tecnologia de aplicação não está sendo efetiva, não está funcionando porque você não está aplicando na umidade relativa do ar adequada, não está aplicando por conta da radiação solar e vai ter as variantes, né? Vai ter as variáveis que é normal, entendeu? Porém, a mensagem que venderam antes que era um produto super, mega, ultra powerful, né? E na hora do produto fazer efeito, basicamente isso aí é o sentimento, né? Então, você é obrigado a conviver com uma expectativa frustrada e comprar um produto, muitas vezes, aí, como tem se falado, de R$ 4.000 um litro. Esse produto novo que estão lançando aí, estão falando em torno, acho que, de R$ 8.000 o galão, né? E se não der certo, se não funcionou, o problema é seu, né? Porque o produto é bom. Até que o produto venha cair de uma descredibilidade nacional, onde todos os produtores e técnicos começam a falar que o produto não tem eficiência. E a vida útil do produto, de certa maneira, diminui, né? Então, a gente passa por isso aí. Mas, afinal, pessoal, da onde vem o princípio do controle? Afinal, o que controla a traça, pessoal? Da onde que vem o controle, né? O que a gente compreende da traça do tomateiro? Passa na cabeça de todo mundo, está todo mundo pensando o tempo todo de como fazer para controlar, faz benzimento, benze em 3 cantos, deixa um aberto para a traça vir embora, e a traça está lá, está comendo um malte e a mangueira de gotejo, né? Então, a gente entendendo mais nada, a gente fica questionando, por quê? Por que disso? A primeira experiência que eu tive com traça foi tão frustrante, eu tinha um ensaio de tomate montado na região de Jussara, não, de São Gabriel, perto de Irecê, e o que acaba acontecendo? A gente tinha lá em torno, mais ou menos na época, o Eduardo deve lembrar, a gente fazia screen aí com 150 materiais, 170 materiais, e tentava extrair as performances genéticas desses materiais para cada região. Imagina, chega na hora de avaliar, 170 variedades, as traças tinham comido quase tudo. Então, o que eu ia fazer para isso acontecer? De que maneira que a coisa ia acontecer? Né? Então, dentro dessa situação, pessoal, a analisar, ver como é que a coisa acontecia de uma forma da seguinte maneira. A traça, de certa maneira, a gente não conseguia fazer com que a traça acontecesse vamos falar assim, um controle naquela época que fosse assim, ter um controle eficiente, né? Por quê? Porque tudo que existia de bom naquela época a gente já usava, só que porém a gente começou a enfrentar uma situação que era de usar essas moléculas mais modernas, tipo assim o Belt, né? E o Belt não funcionar. E aí, como é que ficava? Então o produto já não funcionava, acho que a Belt era das primeiras de amida. E aí, como é que fazia, né? Então é uma coisa muito doida, né? Você perder a área de tomate dentro de uma situação dessa aí. E o que por outro lado, a gente observa, pessoal? Hoje a gente vê essa figura no campo aqui junto com a traça. Eu digo assim que o técnico, na sua maior parte das vezes, é o cara também que está trazendo a traça lá para dentro. Ele é o cara responsável, principalmente, por trazer a coisa para dentro, né? Trazer o Armagedon para dentro da roça de tomate. Porque uma vez que a gente compreende, né, que a situação como um todo, a gente está vendo, observando que precisa de conhecimento técnico e está se esbarrando justamente nesse cidadão, a gente compreende que cada vez que ele vai no campo, muitas das vezes as coisas só pioram, né? A coisa passa a ter um desenrolar diferente. Por quê? Por falta de conhecimento. Eu cheguei já em várias vezes em roças e em lavouras que a recomendação do cara estava totalmente equivocada. Agora, se falar para o técnico que ele estava errado, porque ele estava vendendo, estava acontecendo, estava fazendo isso ou fazendo aquilo, não, né? Simplesmente ver, baixar a cabeça e ir embora. Mas a gente sabia que ali o inimigo número 1 do produtor
primeiramente era o técnico, depois era a traça. Ok? Então, pessoal, o princípio do controle, aonde começa? Da onde que vem o princípio do controle? Muitas das pessoas acham que são produtos bons. Acham que produtos têm que ser de A a Z, de marca X, de marca Y, né? E tem que se ter tecnologia, tem que se fazer isso, fazer aquilo. Mas quanto, na verdade, da onde tem que vir? Antes de mais nada, como eu falei no começo, né? O principal insumo aí é conhecimento, pessoal. E sem isso aí a gente não faz nada, viu, pessoal? Sem conhecimento eu bato nessa tecla. A gente não consegue ir nem na esquina comprar o pão. Porque se der errado qualquer coisa, pelo menos o seu nome você sabe. E muitas das vezes as pessoas correm do processo de entender que conhecer leva-se tempo, demora-se, e não é da noite para o dia. Ok, pessoal? Então, pessoal, a gente vai entrar diretamente para falar um pouco da traça, então, né? Então, a gente vai falar da biofísica da traça do tomateiro, né? E a importância na tomaticultura. O que essa visão holística do processo faz dentro do manejo? De que maneira que isso aí contribui para o processo, pessoal? Como isso aí a gente começa a criar um conceito diferente, compreender que isso pode afetar a maneira técnica pode afetar com que a praga se apresente na lavoura, se ela chega, se ela não chega, entendeu? De que maneira isso aí pode ser? Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa entender que quando a gente fala em biofísica, a gente está falando de uma correlação muito grande de fatores, né? A gente está falando de alimentação, a gente está falando de ecologia, a gente está falando se tem inimigo natural ou não, se tem mata, se tem mata na região, se não tem, se a gente tem um solo adequado para a situação, se o solo está salinizado ou não está salinizado, se o solo tem matéria orgânica ou não tem matéria orgânica, se esse solo é remineralizado ou não é remineralizado, entendeu? Se está tendo um manejo adequado de calor, temperatura para essa planta que está exposta. Então, é uma série de fatores. E entender que esses fatores correlacionados ajudam e se comunicam entre si, né, fazendo com que a situação ou piore ou melhore, faz total diferença. Né? Então, a gente tem que entender, antes de mais nada, pessoal, que um negócio não é de uma forma tão simples. Não é eu comprar um inseticida de R$ 8.000 o galão e lá aplicar e achar que está tudo resolvido. Não é assim. Então, a gente tem que compreender o básico e o básico muito bem feito. Antes de mais nada, pessoal, eu gosto de mostrar isso aqui. Isso aqui é a base, né? Vamos falar assim, o Tesla sempre batia na tecla a respeito disso, né? Colocava-se em prática aquilo que fala que tudo vibra, né? Tudo tem energia, e se a gente for pensar em termos de resumo, é isso aqui mesmo, né? Então, tudo emite energia, tudo existe uma frequência, tudo tem temperatura, tudo tem um sinal biológico, né? Tudo tem uma assinatura energética no processo. Então, compreender esse sistema aqui, pessoal, entender como é que funciona esse princípio básico, pessoal, dá entendimento, me dá o resguardo para mim falar, conversar de outros assuntos com vocês, né? Então, de certa maneira, fala-se que a Terra, a área, vamos falar assim, a situação eletromagnética da Terra hoje, ela está emitindo, vamos falar assim, uma frequência completamente diferente do que era no passado, né? Vamos falar assim, a frequência cardíaca da Terra, não podemos dizer assim. E, por outro lado, a gente tem que entender o seguinte, que a traça também, ela se comporta em relação a isso aí, né? Se ela chega numa lavoura, ela chega em função disso, se ela vem, ela acha condição para se alimentar, é em função disso. Está desde sinais, está desde visão e por aí vai. Então, pessoal, eu tenho que se pegar nisso aqui, pessoal. Primeiramente, nas cores, né? Nas faixas aí, como é que as coisas estão descritas, de que jeito estão descritas. Por quê? Quando a gente fala, pessoal, dentro do sentido que, se a gente olhar para dentro de uma ótica e observar que, basicamente, tudo que está dentro de uma frequência, em nanômetros, né, que a gente chama, ou dentro de uma faixa de cor, é aonde o inseto está preferindo. Na maior parte dos insetos, eles estão preferindo que cor, né? Depende muito do que vai ser o tipo de inseto. Por exemplo, tríplice vai para o azul, mas na sua grande maioria é na cor amarela, né? Sai de uma faixa meio vermelho, desculpa, verde e amarelado para um amarelo meio alaranjado. Ficaria mais ou menos dentro dessa visão. E a traça em específico, ela vê
do amarelo, a frequência de visão dela é dentro do amarelo, esverdeado para dentro do amarelo. Então, o campo de visão dela automaticamente. Mas ela vendo, pessoal, vocês acham que ela entende que ali está pronto o alimento? Sim. Quando ela bate o olho ali, ela vai entender que existe um alimento disponível ali. Mas como é que ela chega, então, até ali? Né? Ela chega até ali por conta de uma outra frequência, né, pessoal? Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Eu tenho que entender isso aqui. Se a traça, existe uma velocidade, né, de reação que está baseado na temperatura, isso eu falo no desenvolvimento da traça. Então, se for olhar o tempo de reação e for ver, né, a gente chamar de gradiente ambiental, a gente vai compreender o quê? E quando a gente chega na média dos 40 graus, vamos dizer assim, se você for colocar dentro da média do fator de gradiente, a gente está vivendo hoje dentro de uma equação extremamente confortável para trás. E você compreender isso, que a gente está dentro de uma faixa, dentro de uma esfera onde a gente tem praticamente o conforto dela está dentro desse ambiente, me dá uma noção de entender se eu fizer qualquer coisa errada, se eu não compreender o processo, ela vai comer e eu não vou conseguir fazer o que eu tinha para fazer, eu não vou conseguir tirar ela dali. Uma vez que ela se instalou, a depender da situação, eu não consigo mais tirar ela dentro da roça ali. Então, pessoal, eu estava falando da cor, então a tuta absoluta, voltando para o processo, isso aqui basicamente que ela enxerga, ela vai bater o olho lá e vai conseguir compreender isso aqui, e vai entender que o pé de tomateiro está apto para ser atacado, né? O que a gente está falando? A gente está falando que a temperatura, vamos dizer assim, média aí seria legal em torno de 25 a 28 graus de média, né? E em compreender esse negócio todo aí, e entender que eu tendo condição de temperatura, fazendo a coisa acontecer dentro de um limite que a traça consiga se desenvolver, basicamente tudo que ela quer. Comida, temperatura e vamos falar assim, condição à vontade, umidade relativa para ela poder fazer. Então, se ela tem isso aqui, basicamente tem um ciclo fechado aí, uma oportunidade em tanto para ela perpetuar aí. Uma fêmea aí fala em torno de 200 a 300 ovos dentro dessa condição. Uma umidade de 44 graus aí, pessoal, é o que ela quer, né? Me desculpa, 44% de umidade é o que ela quer, né? Então, dentro dessas estufas do Paraná, por exemplo, aí, naquelas estufas baixas, aonde elas têm vamos falar assim, a liberdade de chegar a encontrar uma temperatura média legal, imagine quando ela chega numa situação dessa e consegue ver um ambiente para poder se proliferar. Eu tive numa área em faxinal, da vez que eu tive, eu nunca tinha visto tanta puquitura em cima de folha, igual eu tinha visto assim. Mas por quê? Temperatura e umidade relativa do ar permitia. O que Eduardo vive, que o Diego vive, tanta gente aí de faxinal vive aí diretamente com essa atividade aí. Outra coisa, pessoal, é a respeito da frequência, de onde a traça vem. Um dia desse, estava o Rubens Runca falando a respeito, a praga, o inseto, ele não voa muito, ele é cego, ele demora muito para vir. Bom, em estudos falam, pessoal, né, que a traça do tomateiro, ele consegue identificar o cheiro específico do tomate, né? O hexanal, por exemplo, que é um volátil aí, em torno de 10 quilômetros, ele consegue fazer uma movimentação em torno disso aí. Então, aonde se tem tomate, eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ver, uma roça de tomate no meio do nada, não ter tomate nada por perto, e lá está tomate de trás. Como é que vocês me explicam disso? Uma última área que a gente teve, que eu dei assistência, ela não tinha, num raio de 18 quilômetros, não tinha vizinho com tomate. E como é que o cara vai e me perde tomate dentro dessa situação? Por conta do quê? Então, eu queria que me explique como é que essa traça saiu e de uma hora para outra conseguiu, né, se não for pelo feromônio, pelo cheiro específico da planta. Então, a gente está falando de um inseto, pessoal, que tem um caráter tridimensional, consegue compreender o processo, fazer uma leitura do ambiente muito bem feita, pessoal. E a gente tem que entender isso aí. Por outro lado, pessoal, é que aquilo que eu estou falando, a traça tomateira é dotada por químicos receptores aí, né?
que está presente, vamos dizer assim, nas patas, em certas partes do tórax e na antena, né? Que isso, vamos dizer assim, a antena não é só um mero adorno, né? Mas é vamos falar assim, um equipamento aí que ajuda a identificar esses cheiros, né? Essas coisas específicas. Então, automaticamente, com uma antena desse tamanho aí, e com tantas sensílias aí dentro dessas antenas, imagine o que esse inseto não consegue identificar em termos de substância, né? Pensando no âmbito geral, pessoal, olhando assim pelo que está envolvido, pela detecção, né, dos agentes são responsáveis, né, dos odores aí, o tomate tem um cheiro muito característico. Quando você pega numa planta de tomate verde e vê aquele cheiro específico, pessoal, é aquilo que a traça sente. Só que sem a planta balançar, sem fazer nada, ela, sem você fazer um ferimento mecânico nela, ela consegue perceber aquilo. Já a gente não, a gente tem que pegar uma folha e esfregar para poder sentir aquele cheiro. E ela não, ela consegue identificar aquele cheiro ali a partir disso aí. Então, pessoal, como eu já falei lá atrás, acho que só repetiu aqui o slide, mas uma coisa que é interessante é o seguinte, né? Pensando do ponto de vista que esse inseto é dotado desse mecanismo aí, eu tenho que compreender o seguinte: se eu tenho um cheiro específico, ela vai vir atrás do cheiro específico. Como é que eu consigo, então, compreender esse sistema aí? Como é que a coisa é? Como é que eu consigo entender para onde vai o sistema? Então, tipo assim, se ela consegue sentir, mas o cheiro não identifica que a planta está apta a ser atacada, ela tem que chegar perto para entender que a planta tem condição de ser atacada em função do aspecto da planta, daquilo que ela está enxergando na planta, né? E do outro lado também, pessoal, entender o seguinte, né? Que a traça é dotada de uma simbiose muito grande. Até esse tempo atrás, a gente não falava nisso, que a respeito dos micro-organismos simbiontes no sistema digestivo, e mostrando o porquê da traça do tomateiro ter tanta resistência a moléculas químicas, né? Então, basicamente, por ser dotada de um sistema de defesa para moléculas químicas, né? Ou seja, produzir substâncias que são capazes de desintoxicar a traça, né? Fazer com que ela se torne resistente a partir do momento que ela faz a ingestão daquela molécula. E o processo simbiótico dela é um processo de adaptação baseado nas toxinas das plantas, de tudo aquilo que ela pega num pé de tomateiro, por exemplo, a alfa-tomatina é tóxica, ela come, passa mal, né, e morre, vamos dizer assim, era para ser assim. Mas ela se adaptou a isso também, né? A planta justamente que não tem tanta quantidade de produção de substâncias tóxicas, né, que vem inibir o crescimento da traça. Então, ficou comprovado que dentro dessa sequência aí, ela pode ter diversos tipos de agentes simbiontes dentro do intestino dela, do sistema digestivo, que faz com que ela resista, então, às aplicações e aplicações e aplicações de inseticidas. Ok, pessoal? Então, pessoal, dentro desse sistema aqui, eu estava passando o olho e compreendendo o que poderia ser. Então, dentro de uma escala daquilo que a gente fala, vamos falar assim, da linha simbiótica dos insetos, né? Dos micro-organismos simbiontes que estão dentro da traça, pode ser diversos aí, né? Eles pegam um trabalho em cima, pontual em cima daquilo que eles estão achando daquela espécie e trabalham em cima daquilo. Mas a gente sabe que na natureza tudo é possível, né? Em função das chaves combinatórias que estão dispostas aí. Pensando, pessoal, a nível de micro-organismo, eu consegui compreender uma coisa, dando uma lida, que, por exemplo, Pseudomonas é uma substância, é uma bactéria que, de certa maneira, prejudica a traça, o sistema digestivo da traça, né? Então, é uma situação, porque dentro desse mecanismo todo aí, a gente tem que compreender isso aí. Acho que lá na frente a gente volta a falar de novo, né? Quando a gente for falar um pouco a respeito de manejo, mas basicamente é isso aí, pessoal, né? Olhar para o princípio da coisa, entender que a traça resiste
porque ela tem acerto, tem parceria muito bem feita, né? Ela entra no lugar compreendendo já o processo, baseado na adaptação. Quando a gente vem para o tomateiro, pessoal, a gente falou de todos esses métiers da traça, e agora a gente vem para o tomateiro, a gente vai trazer para dentro de uma linhagem, para dentro de uma linguagem, agora pensando em planta, né? Então, pessoal, hoje, qual que seria o sistema de defesa da planta do tomateiro natural? Um dos, né? Então, os alcaloides, glucosídeos, né? E saponinas. Então, dentro dessa aí, se a gente for pensar bem, dentro de cada um desses negócios, aí tem várias substâncias subdivididas e por aí vai. Mas vem cá, se a planta do tomateiro produz isso naturalmente, se ela tiver dentro de uma condição, o porquê que a traça come? Né? Se essas substâncias, por exemplo, são extremamente tóxicas. A alfa-tomatina, por exemplo, ela dá no tomateiro, vamos falar assim, até enquanto ainda os primeiros tomates, antes de ser colhidos, são verdes, ainda tem uma grande presença de alfa-tomatina na planta, até então fica um pouco até mais fácil controlar. Porque que quando se mete a mão na planta, nos primeiros frutos, logo depois da segunda colheita em diante já se desanda? O porquê? Entendeu? Vocês notaram que a presença desses alcaloides na planta, ele descem para baixo? O porquê que e se desce para baixo, se desce esses níveis, o porquê descem, né? Se pensar do outro lado, pessoal, esse salicilato metila, que é um aviso também, né? Que é um sistema de defesa da planta e para avisar o sistema como no todo, e a traça também consegue perceber isso aí. O inseto consegue perceber quando ela está emitindo isso aí e sabe que a planta, quanto mais fragilizada, mais o sistema dela vai acumular sacarose, né? Mais vai acumular açúcar. E ela baixando o sistema de defesa dela, fica mais fácil poder se alimentar e ali então perpetuar. Mesma coisa também, pessoal, dentro desse negócio, são as saponinas, né? Que estão presentes nas folhas ali, não com tanto nível de toxicidade igual dos alcaloides, igual a alfa-tomatina, por exemplo, mas elas estão ali que fazem todo esse papel. Então, se eu tenho esse sistema de defesa na planta, o porquê que ela é quebrada facilmente? Pensar, pessoal, quando eu estou falando do composto volátil, né? Pensando na planta ainda aí, o cheiro característica, quando o inseto sabe disso aí, ele sabe que tem planta, a planta está adequada para alimentação e para oposição. Normal. Então, é comum o pessoal entender, compreender o quê? Que quando se tem isso aí na planta, ou não se tem isso na planta, olhar para uma série de situações e falar assim, mas o que faz? O que não faz? Se a planta está com esse cheiro muito característico, por que está assim? Podem reparar para vocês verem. Chegou numa roça, onde a roça está com um cheiro exuberante, podem perceber que isso vai ter problema, entendeu? E não se consegue tirar esse perfume do ar com tanta facilidade, porque está ligado diretamente a estresse, né? Então, vamos dizer assim, compreender essas manhinhas, que esse cheiro, essas coisas todas, estão aí dentro do processo. O 2-tridecanona aqui, pessoal, né? É uma coisa também que é um fator de resistência para a herbivoria, né? No entanto, a traça também faz uso desse mecanismo, porque ela compreende que ali tem alimento para ela. Vulgo traço tomateiro, né? Tudo absoluto. Ela compreende que ali tem uma situação específica para ela. Então, um cheiro que é um cheiro específico, né, para dar resistente, a herbivoria ela também usa em favor dela. Vamos falar assim, eu sei que ali tem uma briga de faca, estou indo ali para ver o que é. Se sobrar uma carteira no chão, vou levar embora. Mais ou menos é assim que a coisa funciona, fazendo assim uma alusão ao processo. O que acaba acontecendo, pessoal? Como eu falo assim, de uma planta estressada, a gente conversando, a planta do tomate se estressa muito fácil, né? A partir do quê? A partir de uma nutrição mal feita, a partir de uma salinidade no chão ruim, uma coisa que está prejudicando muito. Então, a planta, toda vez que ela está passando por estresse, ela vai estar liberando. Ela vai estar liberando odor, vai estar liberando, e isso vai ficar
intrínseco. Só que o cheiro também específico, né, do hexanal aí, acaba acontecendo o seguinte, ele atrai outro tipo também de predador natural, porque a planta avisa que ali, ó, eu estou emitindo isso aqui porque eu estou em estresse, certamente vai ter um inseto aqui praticando herbivoria, uma lagarta praticando herbivoria, e eu estou chamando o inimigo natural, né? As moscas e por aí vai, parasitária, tricograma e por aí. E o que acaba acontecendo que é comum, pessoal, hoje? Você chegar numa roça de tomate e não ver uma alma viva, né? Então, automaticamente, quando eu tenho uma traça que está no chão, que empupou, fez aquele negócio, desceu no chão, eu não tenho formiga mais. Eu não tenho um sistema de defesa ligado, por quê? O cara pegou, misturou o diabo a quatro, lá passou um fipronil em tudo, inclusive no chão. As formigas que tinha foi embora, os insetos, tudo que tinha que não resiste a esse tipo de situação foi-se embora. Em função do quê? Em função do sistema que a gente vem trabalhando. O sistema que a coisa hoje está entre. Vamos falar assim, a forma com que a coisa hoje é apresentada. Então, automaticamente, quando a gente pensa nesse sistema, olha para esse sistema funcionando numa perfeição, que até o cheiro atrai um inimigo natural, hoje a gente chega dentro das lavouras, é coisa comum hoje a gente não enxergar inimigo natural. Então, pessoal, automaticamente, quando se tem lá uma situação de ataque, de herbivoria, atacando uma folha, a planta, como um todo, ela vai ligar o sistema de alerta dela. Ligando o sistema de alerta dela, pessoal, o que acaba acontecendo? Ela vai avisar as outras e por aí vai, né? E a coisa funciona desse jeito. Se ela vai funcionar, se ela vai utilizar que tipo de hormônio para ela poder funcionar, se ela vai liberar que tipo de situações. Então, tipo assim, é aquilo que o meio vai permitir ela fazer, né? Então, quando a gente pensa, pessoal, no sistema como um todo, eu estou pensando quando a planta de tomate, porque isso foi observado diretamente em planta de tomate, que um inseto chegou lá, eu vou ter uma liberação de ácido jasmônico, né? Então, o Clarence, né, na década de 90, ele conseguiu identificar esse sistema de emissão, né, ou vamos falar assim, esse sistema de informação baseado no ácido jasmônico. Então, se eu tenho o ácido jasmônico funcionando, se eu tenho o ácido jasmônico fazendo a liberação, fazendo o sistema regulatório do sistema de defesa da planta contra a herbivoria, eu tenho uma planta plena, né? Eu consigo ter uma planta com capacidade de se defender naturalmente. Então, o que acaba acontecendo? Ela produz lá uma certa quantidade de proteínas, né? Que essas proteínas contidas no ácido jasmônico, por exemplo, inibem os padrões digestivos presentes ali nos insetos, né? Agora, observem vocês. Tudo eu estou falando para cair em nutrição. A coisa está toda degringolando para cair em nutrição. Estou falando que tudo está atrelado à nutrição física, química e biológica. E eu estou caindo agora aqui em ácido jasmônico. Por quê? Para ter uma certa quantidade de ácido jasmônico circulando na planta, eu preciso, então, uma resposta sistêmica adequada. Mas para ter uma resposta sistêmica adequada, eu tenho que estar com a minha nutrição toda equilibrada. Eu tenho que estar com o meu relógio aí suíço, porque isso aqui é uma máquina perfeita, a planta é uma máquina perfeita. Eu preciso ter esse negócio todo enquadrado dentro do sistema onde a coisa esteja sendo gerenciada de uma forma certa. Então, o que acaba acontecendo, pessoal? Se a gente se tem essa concepção, né, que a coisa sempre parte de algum lugar para chegar em outro, isso é o mínimo. Se conseguir compreender isso aí, já é meio caminho andado. Nos testes lá, pessoal, o que acabava acontecendo? Uma lagarta chegava, praticava a herbivoria dela ali, atacava a planta. Automaticamente, a planta do tomateiro, ela mandava aviso para todas as outras plantas. Em função do quê? Das comunicações, dos odores, tudo aquilo, via raiz, uma série de coisas. Então, tipo assim, a gente parte do princípio, pessoal, que olhando para dentro do sistema como no todo, a gente compreende, pessoal, que não é simplesmente, o negócio não funciona de uma forma tão, vamos dizer assim, tão modesta quanto a gente acha que é.
Porque o que acaba acontecendo, pessoal? Na cabeça do produtor, na cabeça do técnico, se eu praticar um excesso, praticar uma deficiência, fazer certas situações, eu vou conseguir reverter isso na frente. Enquanto, na verdade, se eu dei espaço, uma vez que eu dei espaço para o inseto chegar, não tem como reverter, porque o próprio inseto vai causar estresse na planta, para a planta não conseguir sair desse ciclo, entendeu? Então, é planta prejudicando planta, planta está ali, se eu tenho, então começa a virar uma reação em cadeia. Todas as plantas que estão em volta, automaticamente, quando uma começa a emitir o sinal, se estão todas saudáveis, todas começam a emitir sinais, pessoal. Todas emitem sinais, todas emitem frequências, né, do sistema de defesa, né? Agora, por que é comum chegar numa área e ver áreas comida de fora a fora? Você pega uma linha, é comum, você entrar numa linha em tomate rasteiro, isso é muito evidente. Você chega numa linha, aquela linha está toda comida de uma vez só. Por quê? Sistema praticamente daquelas plantas ali, todas desligadas de uma vez só. Então, quando eu penso nisso aqui, eu penso no metilgesmonato, né, pessoal? O metilgesmonato que é o indicador de todo esse processo aí. Se eu não tenho ele funcionando de forma vamos falar, plena, babau, né? Já era. Então, pessoal, pensando do ponto de vista, voltando novamente para essa questão, né? Ter esse indicativo, entender sobre esse indicativo, compreender sobre esse indicativo, faz total diferença, pessoal. E a gente compreender dentro desse sistema que a coisa pode ser alterada dentro do sistema com que a gente faz, com que a gente compreenda, pessoal, que desde o início, se a gente não tem uma nutrição bem feita, se a gente não tem a compreensão que aquilo que a gente for fazer na planta vai afetar de maneira negativa, então, pessoal, não vale a pena muita coisa. Então, plantar tomate de qualquer maneira, vocês entendem. Adubar de qualquer maneira, vocês entendem. Ter um pé direito com uma estufa baixa, vocês já compreendem que o negócio não é tão bacana, né, pessoal? Então, a gente tem que ter essa compreensão aí. Então, pessoal, hoje, dentro do pensamento, o que nos cabe, então, pessoal, né? O que vem dentro depois dessas informações básicas aí, porque se for querer se aprofundar nisso aí, tira muita coisa disso aí, né? Antes de mais nada, eu tenho que pensar dentro do seguinte, planejar, pessoal. Eu não consigo hoje chegar numa área sem ter um planejamento prévio, né? Esse planejamento prévio é uma situação que, vamos dizer assim, que me dita muita coisa, que me conta muita coisa dentro do processo. Se eu compreendo isso aí, fica muito mais fácil entender, pessoal, que a coisa começa a fazer sentido e entrar dentro de um sistema que a gente chama de racionalidade. Então, pessoal, esse é o esquema hoje que a gente chama, né, de esquema de planejamento de monitoramento nutricional ou planejamento nutricional para a implantação de uma área, né? Análise de solo, pessoal. Por exemplo, não precisa nem falar, mas a gente fala para o pessoal ainda, o pessoal acha que é besteira, mas sem análise de solo não dá. Sem uma análise biológica de solo hoje, em áreas repetidas, também a gente considera que é inviável a gente fazer, principalmente em áreas grandes, porque a gente precisa ter uma compreensão, né, do que está se fazendo. Outra coisa, espécie e o tipo do cultivo, pessoal, que tipo de variedade que eu estou plantando, observar, entender um pouco mais da variedade, compreender essa variedade de A a Z, de preferência aquelas, mesmo com pouca informação, às vezes, da empresa, mas entender que tipo de comportamento que essa planta que você está plantando, daquele cavaleiro que você está usando, daquele cavalo que você está usando, como é que ele se comporta no meio, ok? Outra coisa, pessoal, seria a análise de água, né? Ninguém faz análise de água, pouca gente faz uma análise de água, de ter um condutivímetro lá para entender o que se tem de sal na água que está usando, entendeu? Para ter uma noção se aquilo que eu realmente vou fazer na adubação realmente vai ser coerente com aquilo que eu vou estar aplicando como subsídio, né? Como solução para poder nutrir as plantas. Outra coisa, pessoal, entender, ter um programa de fertirrigação adequado na mão, compreender como a planta do tomateiro se alimenta, né? E compreender dentro do ponto de vista energético do que ela precisa, né? Isso é o mínimo.
Pessoal, vou pedir que desliguem o áudio aí, que está dando microfonia aqui. Então, pessoal, entender, compreender, pessoal, que se é um programa de fertirrigação adequado, a gente não vai conseguir muita coisa não, né? Outra coisa também, quando a gente está falando a respeito de nutrição, eu estou falando de nutrição biológica, química e física. São essas três aí que andam de mão dadas. Então, a adubação química, que o pessoal acha que é importante, eu digo assim para vocês hoje que ela equivale só 33% e quiçá menos, tá? Então, hoje, na maior parte, a gente está tocando uma área no Paraná, com o Nereu, que eu digo para você que lá hoje a gente deve estar contando aí com algo em torno mais ou menos de 12%, 15%, 17%, 18% no máximo, entendeu? Da parte nutricional química. Toda a nossa estrutura está vindo da parte física e biológica. Isso monitorado basicamente toda semana e observado. Então, eu vim cair aqui no monitoramento nutricional. Eu tenho que entender que dentro desse monitoramento nutricional, eu tenho que ter bons padrões de referência. Isso, no caso, análise de seiva, análise de pecíolo, análise de alfa-tomatina, quitosana, tantas outras que vão me dizendo como é que a coisa está. E por onde que eu vou estimular essa planta para ela poder ajustar. Como é que eu vou fazer os ajustes? Por exemplo, vitamina C. O pessoal que adora aí fazer fungicida protetivo nas plantas aí. Pensem, toda vez que você fez um protetivo que não precisava ter feito, você abaixou o nível de vitamina C da planta. Abaixou o nível de vitamina C na planta, automaticamente eu vou ter problema de absorção na planta de cálcio. Eu tenho problema de cálcio, automaticamente eu vou ter a barreira física natural contra insetos, contra fungo ali, que é debilitado em função de que vamos dizer assim, o metabolismo da planta não está conseguindo fazer o uso adequado do cálcio, entendeu? Eu tenho que pensar num bom padrão de correção e ajuste, né, que dentro desse programa de fertirrigação ou dentro desse programa biológico, dentro desse negócio aí, e compreender que essa tomada de decisão, pessoal, compreender que isso no total me leva a ter ações assertivas, né? Me mostram como tomar decisões adequadas baseadas naquilo que eu estou vendo na planta. Welson, mesmo que a planta não tiver boa, não tiver tendo traço, eu tenho que monitorar traço do tomateiro? Tem. Não é porque eu não tenho traça, porque aqui está aberto, aquela adubação que eu fiz está legal, está numa frequência bacana, o inseto não conseguiu achar. Tem que monitorar. Tem tomate no chão, tem que estar monitorando. Então, o pessoal se pega naquilo que está enxergando só. A gente não pode se pegar naquilo que está enxergando. A gente tem que se antecipar os processos. Se eu não tenho uma planta produzindo alfa-tomatina até os 45 dias, até os 50 dias, se ela não está plena, por que ela não está plena? Porque eu sei depois que quando a colheita chegar, eu vou ter pau. Se tiver traça voando por ali, se tiver uma população, eu sei que eu vou perder porque a imunidade da planta vai baixar. Porque isso é normal. Porque senão o tomate passava a ser prejudicial para a gente. Então, como é que eu vou fazer agora? Como é que eu penso? Então, se eu não tenho um planejamento, se eu não tenho a fonte da onde eu possa falar assim, olhar para a situação e entender que sem esse processo eu não consigo controlar a traça do tomateiro, não adianta você ter um inseticida que custa R$ 4.000, não adianta você ter um produto biológico que custa R$ 4.000 o litro, porque não vai adiantar. É dinheiro jogado fora. Se você não faz isso, se você não compreende que o sistema de monitoramento, se você não entende que o sistema de planejamento ele é muito mais importante do que propriamente dito, do que comprar os insumos, sair igual um doido comprando insumo, você está dando um tiro no pé. Tem gente que eu já vi que um dia desse me chegou uma notícia que o cara tinha comprado acho que quase 300 mil de Tutavir e estava perdendo roça com traça. Mas eu falei, mas por que esse cara não planejou? O cara me xinga. Não, porque o produtor não tem estudo, porque o produtor não sei o quê, porque o produtor... Não, mas o produtor tomou uma ação e foi lá e comprou R$ 300 mil de Tutavir lá. E aí, como é que faz? Entender esse processo aí, será que não é melhor? Isso que eu falo. Eu falo assim, que você conhecer o mínimo.
faz com que você economize um monte. Outra coisa, pessoal, a gente tem que ter a ideia do princípio da incerteza. Esses dias eu escrevi um artigo falando a respeito da traça, que a traça ela usa no mínimo 8 fatores, né? 8 questões que ela se apoia para ela poder criar o mecanismo de sobrevivência dela. E a gente, como ser humano, conhecimento do processo, se a gente dominar 5 pontos desses específicos, 5 colunas de conhecimento específico para poder fazer com que essa coisa gire de uma forma diferente, é muito. Então, tem pessoas, por exemplo, que não conseguem compreender de 5 fatores, 4 fatores. Imaginou 5. Se não consegue 2, imaginou 5. Então, eu tenho que imaginar, pessoal, que, por exemplo, se eu entendo de 5 fatores, eu tenho 720 vezes, 720 formas de entender, compreender o controle da traça. Entendeu? Por outro lado, quando eu compreendo, pessoal, que ela se pega num fator muito grande que está na natureza, né? A falta de excesso de nutriente, salinidade, planta debilitada com deficiência de zinco e não sei o quê. Quando eu junto tudo isso aí, eu vou entender que eu achei no mínimo 8 fatores. E que esses 8 fatores é tipo assim, 3 milhões de possibilidades para ela desenvolver. E eu ter essa compreensão, né, entender desse princípio da incerteza, compreender que nada daquilo que eu vou fazer, ele vai resultar normalmente naquilo que a gente está pensando, é uma coisa que equilibra. Quer ver uma coisa que ninguém... A gente tem falado muito no Tomate Brasil sobre remineralização e falando muito sobre uso de composto orgânico, uso de matéria orgânica. Porque quando eu tenho esse negócio todo, matéria orgânica, remineralizador e micro-organismos, quando eu coloco todo esse processo lá e faço um mexidão ali no solo, ali, automaticamente eu tenho 80 tipos de nutrientes, tenho 50, 60 tipos de micro-organismos, no mínimo, que eu estou aplicando ali dentro, ali. Automaticamente eu vou ter enzima, vou ter matéria orgânica que está me atraindo outro tipo, está me dando subsídio de carbono para os fungos. Se eu estou aplicando ali vamos dizer assim, um melaço de cana, eu estou automaticamente brindando as bactérias que estão ali e criando um processo que vai gerando e vai desencadeando isso. Ontem à noite, no Tomate Brasil, eu falei a respeito disso. Né? Às 11 horas da noite, ontem eu falava a respeito do que é combinar 3 micro-organismos com cálcio, zinco, manganês, magnésio e um outro nutriente que eu não vejo. Aí, quando eu vou para dentro de uma combinação dessa aí, eu tenho 3 milhões de combinação, né? E usando 8 fatores, né? No caso, 8 vias metabólicas, que dá um total disso aí. Que quando eu caio para dentro, somente do cálcio, eu vou entender das vias metabólicas que o cálcio, que a planta usa um cálcio, de que forma que usa para fazer vamos falar assim, tecer a teia do tecido celular na planta, vai passar de 20 milhões. Pode ser. A gente não consegue medir isso aí. Então, as interações são gigantes. E por que a gente usa dessas ferramentas? Por que a gente não interpreta a coisa dessa forma? O porquê que a gente não foi ensinado a olhar a coisa por dentro dessa holística? Então, pessoal, vamos pensando aí. Análise de solo, pessoal. Isso aqui é do Eduardo aí, ó. Quando a gente pega uma análise de solo igual essa aqui, isso aqui é de faxinal, dando uma olhada aqui, se vocês verem só a questão do fósforo aqui, ó. 1059 ppm de fósforo no solo. Entendeu? Entender o processo como num todo. Quando eu olho aqui para isso aqui, eu já sei que eu vou ter problema com traça. Como é que zinco vai entrar na planta com uma quantidade de fósforo dessa aqui? Então, muitas das vezes eu olho para isso aqui e falo, pô, bicho, se você não tem condição de fazer o mínimo, lascou. Aqui eu não consigo, dentro dessa condição, dentro de uma condição mínima, eu não consigo fazer nada. Olhando só para análise de solo aqui. Vai dar traça, vai comer até os terrão. Somente olhando dentro dessa situação aqui. E, por outro lado, pessoal, o que eu vejo? Vocês olham aqui, olham para a quantidade de cálcio, por exemplo, que tem aqui
disposto na amostra, né? Vocês vão entender que também a quantidade de cálcio que tem na amostra é alta, mas também você pega, vai para dentro de certas amostras dessa mesma condição aqui e vai, por exemplo, pegar uma outra informação lá que é de hidrogênio, né? Já tem cálcio, mas tem hidrogênio. Por outro lado, se tem hidrogênio, não tem matéria orgânica para defender desse hidrogênio tóxico. O cara, o técnico, o engenheiro, o que ele pega e faz? Me coloca mais cálcio para poder fazer neutralização desse hidrogênio livre lá. Se eu coloquei mais cálcio, o fósforo que estava liberado lá, que estava de acordo lá, virou rocha e deu PO em tudo lá. Então, automaticamente me acontece o quê? Se eu não tenho cálcio, não tenho fósforo circulando dentro da planta, vou ter BO. E outro lado, pessoal, é a questão de toxicidade no solo. O pessoal usa tanta coisa, que o solo para de funcionar. Não pelas questões de sais. Por exemplo, aplicação de fungicida no solo. Aplicação de inseticida no solo. Aplicação de nematicida no solo. Aí vocês estão vendo uma cromatografia e vocês vão olhar um anelzinho cinza. Isso são todos metais pesados. São substâncias tóxicas que estão, vamos dizer assim, impedindo a ligação entre o sistema biológico, o sistema úmico, o sistema enzimático e o sistema mineral na planta. Entendeu? Aí eu olho para dentro de um sistema desse, como é que vocês vão querer controlar traça dentro de um negócio desse? Dentro de uma novela dessa? Vai ter condição? Não vai ter condição. A gente tem que compreender que esse é o mínimo. Então, se eu não ter o solo funcionando, pau. Vantagem para trás. Então, pessoal, o equilíbrio aí determina o rumo da situação. Não tem para onde correr. Se eu tenho uma situação totalmente, vamos dizer assim, desequilibrada, automaticamente eu vou ter problema. Eu trago esse tipo de leitura geral para cá, agora, nesse contexto, por quê? Isso é uma pasta saturada. Olhando para dentro dessa pasta saturada, vocês vão entender, isso não é o extrato de solução do chupa-tubo lá, né? Do extrator. Isso é pasta saturada mesmo. É aquilo que a gente consegue extrair do solo na sua máxima capacidade ali, quando a gente coloca o solo para reagir ali. Então, se vocês forem compreender, né, esse solo aí em ppm total, né, vamos falar assim, condutividade elétrica total, em torno de 6,77. Condutividade muito alta. Altíssima. pH de 7,4. Só aí eu já sei que eu tenho problema e vai me dar problema. Isso para dentro de uma estufa, tá? Isso é uma área de cultivo protegido, uma área que dá para conduzir de uma vez só quase 8.000 pés de tomate. Analisem vocês. Quando eu venho para dentro do balanço iônico, eu vou perceber a discrepância. Quando eu chego em nível de carga eletrônica, eu tenho 20 mEq num canto e de cátions, em função da grande quantidade de cálcio disposto na solução, que vocês estão vendo aí, me dá 67 mEq. Ou seja, é como se eu estivesse funcionando com uma corrente funcionando, dando muito mais choque no positivo. O positivo estaria fazendo muito mais efeito do que o negativo, dentro de uma carga que é extremamente alta, perigosa. Então, a gente está trabalhando numa carga desequilibrada de alta voltagem, em outras palavras. E quando eu vou para dentro desse desbalanço e compreender isso aí, eu tenho 329% de diferença. Entendeu? Compreendendo o quê? Que só em cálcio, que é um negócio que me prejudica, cálcio e magnésio, entendeu? Eu tenho 372 de magnésio contra 1.055 de cálcio. E fósforo também, o solo entupido, né? Então, eu tenho uma acumulação de cálcio, que é aquilo que a gente fala a respeito de calagem sempre. Tem alguns outros consultores também que defendem o uso do calcário de uso racionalizado. Não, calcário não se usa de qualquer maneira, calcário precisa de parcimônia para poder se usar.
né? Tem gente que usa toda a lavoura, aplica calcário no chão porque tem medo da fundo preto. Até hoje tem gente com essa concepção aí. E me dá uma leitura lá, quando eu tirei a seiva dessa planta, dessa planta onde foi feita essa avaliação, né? O pH de seiva estava me dando 5,9 e um Brix de 3, né? Então eu sei que se entrar nessas condições, não vai ter condição de fazer nada, porque a nível de solo eu não tenho uma reorganização, eu não tenho uma variedade de, vamos dizer assim, de nutrientes. O solo não tem a necessidade, porque está não vamos falar assim, o solo não tem a capacidade de nutrir essas plantas de acordo, né? E pelo Brix na folha e pelo Brix contido na seiva já me mostra que nem sistema de defesa ligado eu tenho. Não tem nem formação de metabolito secundário. Isso numa planta mais ou menos de 55 dias. Então, ou seja, entrou traça nessas condições, tchau. Não existe inseticida bom, não existe citação que o cara me venha me falar que vai ser fácil de combater, tipo assim, de tirar o inseto daí. Porque a planta está totalmente descalibrada. Compreender uma coisa, pessoal, potássio é o segundo maior elemento de demanda na planta, né? E compreender algumas razões justamente daquilo que eu estava falando ali, que cálcio, se você for reparar, tem que ser 8-1, né? 8 de cálcio contra uma parte de potássio. Então, se eu tenho cálcio, eu tenho que ter de 3-6 para uma de magnésio. Se vocês verem aí, cálcio para manganês, eu tenho que ter 530 vezes mais do que uma dose, do que uma parte de manganês. Então, pessoal, o que me faz essa questão de eu vir aqui agora, quando eu vou aplicar essa regra aqui, olhe para uma situação dessa aqui, olhe para uma barbaridade dessa, e aí, o que vocês estão vendo? Vai ter potássio que vai entrar dentro dessa planta? Essa planta vai conseguir criar um sistema de defesa? Vai conseguir encher? Vai conseguir ter fruto realmente que vai ter um pós-colheita? O que vai se fazer? Sabendo que é o segundo que mais entra. O porquê que eu tenho aqui 1.050, dividam aqui quem quiser, contra potássio, dá quantas vezes mais aqui? Dividam aí, para depois a gente bater um papo. 1.055 dividido por 67,5. Coloca o resultado aí. Então, pessoal, compreender isso aqui me dá uma noção para onde eu estou indo. De que forma que eu tenho que olhar para a coisa. Se eu não tiver se não tiver essa noção, se eu não compreender esse negócio aqui, não vai adiantar de muita coisa não, pessoal. Outra coisa, pessoal, o equilíbrio de íons, né? De energia elétrica que está disposta ali. Se eu tenho nitrato, fósforo, enxofre, bicarbonato, cloro, se eu tenho do outro lado lá amônia, potássio, cálcio, magnésio e sódio, eu tenho que compreender dentro dessa grandeza como é que isso está disposto lá na minha solução. Como é que isso está desenhado dentro do processo. Porque se eu não tenho esse negócio, como é que eu vou calcular, como é que eu vou fazer uma equação nutricional para dentro desse sistema? Não vai adiantar inseticida bom. Não tem inseticida bom dentro de um sistema eletrônico que a planta não esteja funcionando. E as pessoas não olham a planta do ponto de vista eletrônico, não olham a planta do ponto de vista biológico, não olham a planta do ponto de vista bioquímico. Só vem do ponto de vista químico de uma coisa muito superficial. Entendeu? Compreender esse balanço, entender que esse balanço iônico é o que faz o circuito, é o que faz a máquina funcionar, é o mínimo. Então, pessoal, quando eu tenho os elementos em excesso no chão lá, hoje a gente fala o seguinte, a gente tem problemas muito mais com acúmulo de carga negativo do que carga positiva. Mas na horticultura e em cultivo protegido, a gente tem os dois. Olha que loucura. Então, eu tenho lá excesso de nitrogênio, excesso de nitrato, que me dá deficiência de cálcio, me dá deficiência de zinco, me dá deficiência de manganês, de potássio, de ferro, de cobre, de fósforo, de manganês. Com excesso. Esses dias, eu peguei uma que estava com 297 ppm de
nitrato na pasta. Ó que pau da desgrama. Se eu não tenho zinco, por exemplo, eu não vou ter controle para traça. Se eu tenho excesso de fósforo no chão, pessoal, zinco, pessoal, não vou conseguir fazer com que a planta absorva zinco. Algumas pessoas falam que até 300 quilos pode se aplicar. Mas eu falo que não precisa disso. Ferro, pessoal, deu problema, já era. Cobre, sistema de defesa, zinco, por aí vai. Isso ainda estão falando de fósforo. Cálcio, zinco, manganês e boro. Se eu tenho excesso disso, e fósforo também, né? De quebra. Potássio, manganês, cálcio, ferro, zinco, a mesma coisa. E detalhe, pessoal, quando uma planta ela está deficiente, na cor do tomate ela fica roxa, só o fósforo. Deu deficiência de fósforo, a planta fica roxeada. Nos outros elementos, quando começou a faltar, ela fica amarela. Automaticamente, ela ficando amarelada, dentro daquela frequência de cores que eu falei para vocês lá, o que vai acontecer? Chicote no lombo do dono da roça. Vamos tomar cerveja e comer carne na costa desse peão. É o que a traça pensa. Então, pessoal, o que eu tenho que pensar, pessoal? Né? Se eu tenho bloqueio de 6 nutrientes, por exemplo, de cálcio, boro, enxofre, magnésio, zinco e bactérias, eu tenho essa possibilidade aí para vocês bater o olho aí, ó. Deficiência de zinco, pessoal, igual lagarta na roça. Ou seja, traça. Vamos dizer assim, aquela lagarta rosada. E por aí vai. Deficiência de zinco. Então, automaticamente, quando eu estou falando, se eu não tenho isso aqui, se está tudo bloqueado a entrada para dentro da planta, vocês acham que eu passar um cálcio de ultra mega absorção vai funcionar? Não vai, porque eu calculo hoje, a gente imagina que tem que entrar cálcio numa planta, por exemplo, em torno de 120 ppm, né? Dentro de uma visão química somente. Mas se eu tenho muito fósforo no chão, como é que esse cálcio vai entrar? Não entra. Vai se ter problema. Né? Então, eu vou ter formação de rochas lá, vou ter uma rocha trifosfática e por aí vai, uma cacetada de coisa. Então, pessoal, a gente se pegou em cima de 19, né? Quando a gente fala, volto de novo para a remineralização, a gente se pegou em cima de 19 nutrientes, que é o que é ensinado na escola e é o que o pessoal prega. Não, é porque a academia a academia fala que tem que ser assim, ciência. Aí, conclusão. No passado, vários cientistas chamados de louco, porque era pseudociência, não sei o quê, e tá todo mundo aí hoje pensando em tabela periódica no solo, né? Falando em remineralização, falando em uso de nutrientes diversos para criar variedade de interações no solo, né? Então, a gente fala o seguinte, contra 19 só existe uma tabela periódica. E solo degradado, a gente é o quê? Excesso de calcário que me leva tudo isso embora. Apliquei 7 toneladas de calcário e tudo que eu tinha probabilidade de ter de nutrientes diversos foi-se tudo para o espaço. O calcário levou tudo embora. Então, por que dentro dessa concepção, igual um dia desse estava sido falado no Tomate Brasil, que tal lugar tem que se usar 7 toneladas, que é comum a base de recomendação do Estado, baseado na... Aí eu pergunto, do ponto de vista biológico, de onde? Como? Quando? Por quê? Se do ponto de vista bioquímico isso não funciona. Então eu estou falando agora em remineralização para poder combater traça. Se eu não tenho um solo remineralizado, se eu não tenho um solo potencialmente formador de substâncias diversas em função de microbiologia, em função de matéria orgânica, em função... Com isso, se eu tenho a compreensão como no todo, eu já começo a entender que eu tenho fabricação de, no mínimo, de 65 mil substâncias no solo, partindo de 3, 4 elementos, 5 elementos, com mais 3 micro-organismos, 4 micro-organismos. Aí, o compêndio todo não tem 2.000 moléculas comerciais hoje, e no solo eu tenho 65 mil.
partindo do processo dessa quantidade de nutrientes que eu falei ontem de noite no Tomate Brasil, levando em consideração 3 micro-organismos. Me explique da onde que a gente tirou, como é que a ciência admitiu que esses pensamentos viessem para dentro da agricultura. Que isso hoje para a gente é moderno, mas isso já era pensado lá em 1900 e tananã. E a gente hoje está segurando a bandeira daqueles caras que falavam que isso era o futuro da agricultura, e, por outro lado, a academia falava que isso era pseudociência. E estamos nós aqui falando em ciência, que era considerado em pseudociência. Então, pessoal, quando a gente pensa em nutrientes diversos, só para vocês terem uma ideia, o que isso representa, na semente, elementos que só são encontrados na semente: prata, disprósio, európio, praseodímio, samário e estanho. São nutrientes que só são encontrados diretamente na semente. Qual que é a função de cada tipo de situação dessa aqui? A gente tem elemento radioativo aqui, né? Por que será? Estanho, fungicida. Prata, fungicida. Vocês compreenderam que prata hoje, basicamente, é um fungicida de A a Z? E aí, pessoal, o que a gente faz? Como é que a gente agora manipula essa quantidade de informação baseado daquilo que a gente tem muitas das vezes próximo da casa da gente, igual o pessoal de Campinas, da região do Espírito Santo e Pinhal, que estão do lado dos pó de rocha, lá de R$80 a tonelada. Ah, não vou usar porque eu não tenho matéria orgânica no solo, porque o meu solo é pobre de matéria orgânica. Para quem quiser sobreviver com horticultura, vai ter que olhar para a matéria orgânica como elemento principal, se não quiser quebrar. Porque adubo, nutrição de solo, até onde eu entendo, não tem uma previsão assim de retornar aos preços que era, viu, pessoal? E, por outro lado, deu uma liberdade muito grande de pensamento para se entender que a gente pode evoluir dentro dos processos e ser racionais, né? A dita chamada agricultura regenerativa. Relação, então, pessoal, de equilíbrio de cargas, pessoal. Como é que a gente fala, né? Como é que a gente vai equilibrar essas cargas? Como é que é o pensamento? Imagine, pessoal, que essa pedra sozinha, dentro de uma equação de uma tábua, ela consegue equilibrar o restante. Será que realmente pode acontecer isso? Quando a gente pensa em carga elétrica e equilíbrio químico? De que forma eu consigo isso aqui? Imagine que essa pedra sozinha é o potássio e o restante são as outras cargas positivas. Como é que eu posso fazer? Como é que eu posso organizar esse negócio aí? Como é que agora eu começo a entender? Como é que eu tenho que fazer? De que forma que eu tenho que analisar a minha análise agora? Por onde que eu tenho que pegar uma pessoa para olhar esse negócio para mim, para me dar um direcionamento para fazer com que eu diminua o espaço de erro, diminua o máximo possível a equação do engano. Então, pessoal, só mostrando para vocês aqui, se a gente fosse fazendo uma ilustração daquele desenho ali, seria isso aqui, daquela figura lá atrás. Potássio é igual amônia, mais cálcio, mais magnésio, mais sódio. Então, eu não posso aplicar mais potássio que isso aqui. Por que tem áreas que a gente chega que o cara está aplicando 600 quilos, 800 quilos de K? Tem gente aí que eu já tive em áreas de o cara está aplicando 340 ppm de potássio. O restante das coisas não vão entrar e a traça está comendo. Aí pegava naquelas proças antigamente e o cara falava, o que faz a traça comer o tomate é o nitrogênio e o potássio. Mas o cara não levou em consideração essa equaçãozinha básica aqui. Ele não entendeu que esse mecanismo de equilíbrio faz com que a planta chegue dentro de um concentre. Mas tem a relação NK. Tem a relação NK. E ainda vou muito mais além. Talvez não precise nem se usar essa quantidade absurda de nitrogênio que é se recomendado, por exemplo, num boletim 200 desse da vida. Por quê? Porque a gente está medindo, a gente está vendo,
está tirando dali, a gente tem micro-organismo no chão, a gente tem fixador, tantas coisas, se a gente dá condição, a gente consegue controlar isso de uma forma muito interessante, barata. Hoje a gente está falando o seguinte, de uma nutrição de R$4 a nível de planta, R$4,50, R$5 por planta de nutrição, da gente trazer para R$1,50 em função do conhecimento, vamos falar do biodinamismo, do conhecimento da bioquímica que se tem hoje. É possível? É possível. É o mínimo de se pensar que quando se entender que esse processo ele está dentro do conhecimento, ele tem que passar por dentro, os técnicos têm que compreender isso aqui, e para o produtor não adianta vai falar, mas eu sou produtor, não tem escola. Olha, gente, abole essa conversa. 1 hectare de tomate hoje aí, a gente está falando no mínimo, R$300 mil. Não levando em consideração taxa de acerto, oportunidade, risco de oportunidade e uma série de outras variáveis aí que a gente poderia colocar aqui, mas a gente não está. A gente está falando exclusivamente de traça. Né? Traça, quando a gente fala de traça, a gente está falando de nutrição. Eu quero que isso fique fixo na cabeça de vocês. Falou em traça, está falando de nutrição. Simples. Nitrogênio amoniacal, pessoal, como eu coloquei lá atrás, a gente tem um processo muito hoje foda, que é o processo de clima. Estufas baixas, plantas mal cuidadas, uma nutrição toda desequilibrada, um calor infernal, uma umidade relativa baixa em algumas situações, alta em outra. E mais uma coisa é certa: alta radiação solar, uma alta temperatura, a gente tem acúmulo de nitrogênio amoniacal na folha. Um dia desse eu falei a respeito disso. Se tem isso na folha do tomateiro, se tem isso na constância, meu amigo, se prepare, porque basicamente até o ciclo da planta é menor. Se tem por uma certa quantidade de nitrogênio amoniacal acumulado na folha em função de temperatura e radiação, automaticamente eu tenho a chance de entrada de traça na roça. Por quê? A amônia é tóxico. Tomate de vaso. Pensar que acima dos meus 28 graus, a amônia já é tóxico, a nível de solo. Abaixo dos 12 também é. Aí é comum a gente chegar em área de cultivo protegido, tomar dentro de vaso, você olhar e comer tudo. Por quê? Por essas questões. Então, pessoal, compreender que o mecanismo traça está muito ligado, ou seja, 90% do processo está em cima de nutrição, né? Química, física e biológica, já é 80% de chance de controle. Ah, Elcio, mas isso é teoria. Não, não é teoria. Felipe, consultado meu da região do Espírito Santo Pinhal, Felipe abriu agora contra a minha vontade, tá? Fala para mim, mas me dói o coração. Felipe foi abrir os estufas para fazer um teste, porque está sem ventilação nas estufas, tinha que ter uma ventilação forçada, e está fazendo um teste lá, só para ver a quantidade que esse tomate produz, né? Sobre uma indução. Abriu as laterais, tirou a tela antiafídica e está produzindo assim, com o ar circulando mais fácil. O Felipe não tem traça lá. E está numa região complicada para traça. O que chama isso? Frequência eletromagnética. Por quê? Uma vez que a frequência eletromagnética está adequada, o bicho não chega lá. Então, pessoal, analisar. A gente tem que criar esse modelo, pessoal, entender que todo modelo de uma lavoura, tanto seja cultivo protegido, ou a nível de campo, ou tomate indústria, que seja, tem que ser analisado, tem que ser criado dados para poder prever o processo. É fácil de prever? Por incrível que pareça, pessoal. Depois que você cai no entendimento, você começa a estudar, você começa a entender os fios da meada, por mais que você não consiga fazer, você consegue, se você tiver uma pessoa na sua região que consiga te ajudar na assistência técnica, você vai compreender que isso é possível prever com 15 dias, 20 dias, até 30 dias de antecedência. Pessoal, a traça não anda 10 quilômetros
só para ver se a roça está amarela ou se ela está lá liberando o feromônio lá para avisando. Não, ela vem atrás de uma coisa só. Sacarose. Eu faço a concepção, me desculpa as mulheres que estiverem presentes na coisa, mas eu vou fazer uma comparação bem chula. Imagine o camarada abrir um brega, um prostíbulo, durante 15 dias para ele dar orgia gratuita, cerveja Heineken gelada e churrasco 3 vezes por dia. E gasolina de volta para o cara voltar para a cidade vizinha. Vocês têm noção que isso vai acontecer numa cidade do tamanho, por exemplo, igual de Itapeva, Ribeirão Branco, se isso acontecesse na prática? Vai ter congestionamento para entrar na cidade e para sair da cidade. Na prática, pessoal, a catraça é do mesmo jeito também. O camarada está lá servindo Heineken gelada, carne assada 3 vezes por dia e orgia garantida. Entendeu? Reprodução fácil. Então tá tudo ali. Então por que uma roça de tomate é diferente do que um comparativo desse aí? Não é nada diferente. Não é nada diferente. Então a traça, ela está atrás de facilidade. E a facilidade para ela poder se reproduzir e tocar a vida dela é a sacarose. Então, pessoal, hoje a gente tem um sistema hoje que a gente consegue chegar numa lavoura via satélite, via drone, via câmera comum de mão. A gente consegue fazer a chamada fotogrametria, né, ou fotometria, entender os processos e criar dados, e usar dados, por exemplo, para criar parâmetros para entender se aquele parâmetro que eu estou lendo dentro de uma situação Y ou X, se me traz algum problema a curto, ou médio ou longo prazo. Então, dentro dessas visões, eu consigo já ter uma visão macro do processo. Eu consigo ter uma visão espacial do processo. Agora eu consigo ter uma visão tridimensional da coisa toda. No Tomate Brasil, eu vou apresentar alguma coisa entre essa semana e a semana que vem. Então, pessoal, compreender esse sistema como no todo, entender que essa tecnologia que dizem só ser para as grandes lavouras, para as grandes culturas, elas podem também ser usadas na horticultura. Elas podem estar a serviço do médio e pequeno produtor. Né? Isso aqui é uma coisa que veio para fazer morada na nossa concepção. Todo mundo, no primeiro momento, que vai conseguir fazer, vai conseguir ter essas leituras, porque hoje eu uso isso aqui exclusivamente, somente para nutrição. Então, o que interessa para mim hoje é nutrição. Eu quero entender nutricionalmente como é que a planta está funcionando. Outra coisa, pessoal, plantas problemáticas, elas produzem muito mais clorofila B do que clorofila A, clorofila mais verde. Então, isso também é um indicativo, e eu consigo monitorar isso aí, entendeu? Entender desse processo faz uma total diferença aí. Se não na seiva, pessoal, se eu tenho um pH de 6,4, né, que a gente considera ideal, eu tenho 88% de saturação de cátions, né? Ou seja, é uma ionização de carga positiva aí que me gera uma frequência elétrica de 27 a 32 Hz, né? O que me dá essa noção? Me dá a noção que acima disso aí, eu vou ter problema com traça. Entendeu? Um pH, por exemplo, de seiva, que ele vai extrapolar acima de 7, eu vou ter problema. Ou seja, está 100% saturada só de cálcio, só de cátions, me desculpe, potássio, carga positiva do que carga negativa. E acima de 32 Hz, eu vou ter problema. Vou ter traça de tudo quanto é maneira, inseto de tudo quanto é maneira na roça de tomate. Lembrando, pessoal, que hoje, a nível de BRICS, por exemplo, eu só consigo fazer com que a traça perca o interesse numa planta de tomate em torno de 8 graus BRICS na seiva. Abaixo disso, a traça vai comer até o caule. Vai comer até a galinhota que puxa o tomate. Então, pessoal, compreender isso aqui faz uma total diferença no processo. Isso aqui, a gente está falando sobre logaritmo.
Entendeu? A gente está falando de uma frequência eletrônica baseada no pH. Ok? BRICS, pessoal, como eu estou falando para vocês aqui, 4 muito pobre, imagine aquela estava 3. 6 está com, vamos falar assim, começa a ter um metabolito secundário funcionando marmente, mas tem. E para a traça, acima de 8. Abaixo de 8, a traça vai comer. Abaixo de... Hoje eu trabalho com BRICS de 13. Entendeu? E a BRICS acima de 13 não vai ter inseto que resista à formação de substâncias dentro do sistema digestivo. Ok? Fica essa regrinha mais ou menos, mas existem muitas outras coisas dentro do processo que a gente trata de uma maneira muito mais aprofundada, que é no caso do curso de análise de selo. Então, pessoal, como eu falo sempre, ambiente favorável é o que muda o jogo. Imagine, agora eu falo assim agora para vocês, olha, estou fazendo um sorteio agora aqui para quem participou, para esses participantes aqui, e a gente vai pagar uma passagem para vocês agora, daqui uns dias aí, vocês vão vir passar aqui agora na praia junto comigo aqui, tomar uma cerveja gelada, churrasco e praia gratuita aqui por minha conta. Vai ter briga aí por causa desse sorteio, não é? Por outro lado, eu tenho que pensar nisso aqui, né, pessoal? Isso aqui é um sistema de uma doutora lá de Portugal. Eu repliquei isso aqui, mas quando eu vou bater nas contas, eu saio que o negócio hoje está um pouco até mais fora que isso aí, em função das nossas condições aqui, Brasil, porque isso aqui é feito para Portugal. Então, a gente só entender, eu falei disso no começo, a quantidade de tempo que demora. Então, você pegar, por exemplo, a fase de ovo. A traça aqui é de 3 dias e meio a 4. Na Europa, lá é em torno de 4 a 6 dias. Né? Então, vamos falar assim, dentro do ciclo biológico desse indivíduo que está se multiplicando lá, pode ter de 10 a 12 gerações. Aqui, quantas gerações eu tenho a mais? Né? Da parte de lagarta, lá se desenvolve em 1 a 2 semanas. Aqui é muito menos que 2 semanas. Muito menos do que a média geral. Pupa, de 10 a 12 dias, muito menos. A longevidade do inseto chega a ser maior aqui? Talvez não, mas a capacidade de ovoposição do inseto adulto aumenta muito. Entendeu? Em função, porque a gente está dentro daquela faixa ideal. Simples. A gente tem que compreender que todo sistema que a gente está inserido, a gente está perdendo. Uma coisa que é muito interessante, que era o total que eles tinham, que eu uso como referência, que é o grau Dias. O quanto que uma tuta absoluta traça, ela precisa de temperatura acumulada para fechar o seu dia, o seu estado reprodutivo, fechar o seu ciclo. Então, lá em Portugal, foi observado o quê? Com 459 graus, ponto 6, né, 459,6 graus dia, ela fecha o ciclo dela. Entendeu? Isso para a condição de Portugal, país europeu, uma situação toda aprimorada, mas aqui no Brasil eu tentei procurar estudos que me indicavam isso aqui, nada. Não vi nada. Então, no ano de 2018, a gente resolveu fazer não, 2019, desculpa, 2019 a 2020, a gente resolveu fazer um monitoramento baseado em graus dias, né, e umidade relativa do ar e soma térmica, no período aí, desse período de 11/11 a 6/2, né, que dá em torno até o começo da colheita. Então, pessoal, uma média total de 24,5 graus acumulado, né, de média. Umidade relativa, porque é um período de final do ano sempre dá uma chovida, mas em torno de 56, né, graus, me desculpa, 56% de umidade. E uma soma térmica, viu, pessoal? Dá uma tremida no queixo agora aí. De 2.107. 2.107 graus acumulados nesse período. Ou seja, pessoal, dentro desses 86 dias, se dividido, eu tenho 4,6 ciclos. Dá menos, né? Se fosse contar 2 meses, dividindo 86 por 30,
a gente vai entender que a gente tem aí um pouco mais de 2,5 ciclos por aí por mês, não? Então, imagina o estrago que isso pode fazer a nível de pensamento, a nível de controle, se eu não tenho todo esse planejamento feito, se eu não compreendo o que realmente é necessário para poder, vamos falar assim, ter eficiência para conviver com inseto. Simples. Essa área minha eu perdi, porque era uma área experimental, estava dentro de cultivo protegido e a intenção era essa mesmo. Simplesmente nada controla. Pode passar o que quiser. Pode passar 3 pulverizações por dia. Não controla. Então, pessoal, essa é a mensagem que eu deixo aqui para vocês, né, para a gente ir para um momento de bate-papo, né? Que a gente não deveria estar buscando heróis aí, pessoal. A gente deveria estar buscando novas ideias. Abrir a cabeça, compreender que a agricultura não é feita da forma que querem com que a gente pense que é. Agricultura racional, agricultura de inteligência, não é isso. Pessoal, então a gente vai abrir agora para o nosso bate-papo aqui. E para pergunta e para resposta, né, eu vou encerrar essa parte aqui. Para quem quiser, meu telefone está aí. E depois também eu vou compilar a informação e vou passar para todo mundo no grupo, ok? Pessoal, a gente tem muita coisa, aqui, mas vamos lá. Vamos abrir um momento agora que vocês tiverem para o pescoço e perguntar para mim se é fácil esse negócio aqui, vocês querem fazer. Eu estou cercado de amigo técnico, eu tenho certeza que apanhar sozinho eu não vou, não. Então, a gente... Vamos abrir agora espaço para perguntas aí. Está aberto, estou aqui, só erguer a mão aqui, aplicar no botãozinho aqui e lançar aí as perguntas aí. Luiz Fernando, pode perguntar, Luiz Fernando. O analista faz isso. Vai evolucionar. Pode perguntar, Fernando. Luiz Fernando. O Luiz Fernando não perguntou aqui, o Raul está perguntando o seguinte: como conseguir equilíbrio em semi-hidropônico com 19 nutrientes ou 19 elementos? O nome já está falando, né, Raul? Você mesmo é defensor do mesmo que eu penso. O que acaba acontecendo é que eu considero o semi-hidropônico como semi-alimento, né? E aquilo que não tem a carga de nutriente que se tem a condição, a gente não considera como uma coisa fácil de controlar, né? Apesar que dentro do equilíbrio iônico, do balanço iônico, a gente consegue, entendeu? Então, a gente consegue pensar nesse sistema aí. Em área de semi-hidropônico, dessa área do nosso amigo do Tomate Brasil, meu custado lá, ele está conseguindo controlar bem. Aliás, não está tendo inseto. Júnior Faria Júnior. Se vocês não abrirem o áudio, vai ficar difícil. O Nereu está perguntando aqui o uso de silício para auxiliar no controle da traça. Sim. Quando a gente faz o uso, por exemplo, de pó de rocha no solo, primeiramente, a gente está, vamos falar assim, priorizando, Nereu,
o que acaba acontecendo é silício, né? O silício na forma amórfica, não só para atrair vida, mas também, no caso, para dar a sustentação da parte de silício. Silício, eu sempre falo que ele é antagônico a fósforo. Se vocês verem uma fundação de 300 kg de P, por exemplo, em relação a silício, como é que o solo vai absorver silício? Não vai, né? É antagônico. Então vai ter problema. Então, o uso de silício, Nereu, na forma de rocha, no solo, entendeu? Cara, é tudo de bom, viu, Nereu? É tudo de bom. Isso é uma coisa depois que a gente pode falar com mais calma dentro do Tomate Brasil, pode falar um pouco mais. Acho que na nossa revista a gente vai falar de remineralização e a gente vai usar os princípios de paramagnetismo para abordar o assunto. É isso que a gente está querendo, ok? Deixa eu ler a outra aqui, do Islau. O Islau está perguntando o seguinte: qual o manejo que você vem fazendo para alavancar o pH Brix? Olha, veja só, físico, químico e biológico. São esses 3 pontos para poder se chegar. A gente tem conseguido com tomate aí, outros colegas, no máximo 8, mas não chega a 10. Em função também de desmineralização. Entendeu? E o uso de micro-organismo específico para poder desintoxicar o solo. Entendeu? Que aí a gente está falando de biopolímero, formação de biopolímero, tem micro-organismo específico que trabalha em cima de balanço iônico, no caso da Rhodopseudomonas paulustris, ela tem essa capacidade de fazer o alto balanço de nutrientes, né, em função do filme que é formado na raiz das plantas. Ok? Mas isso é uma coisa que a gente pode falar lá também lá. Pedro Henrique Alves, pode falar, meu amigo. Se levantou a mão aqui, pessoal, ligue o microfone. Opa, tá ouvindo? Tô ouvindo. Meu amigo, eu queria saber essa questão da instalação de armadilhas, tipo a armadilha amarela, feromônio, essas armadilhas que a gente usa para dar uma ajudada no controle ali do adulto, né, da borboleta, se a instalação delas é melhor antes do semeio, né, antes de mudar a planta, ou é aconselhável colocar elas depois que a planta já estiver no chão e que começa a aparecer algum indício de adulto ali, de borboleta dentro da horta? Acho que então, tipo assim, isso é uma maneira da gente monitorar pré, sim, durante e pós, né? Para entender o tamanho do chumbo que está vindo nas costas. Ou capturar aquilo. Mas é comum hoje a gente pensar muito bem, o que o pessoal faz de maneira errônea, é que armadilha, cola é para monitorar. A gente não vai conseguir fechar uma lavoura de cola. sim, sim. A mesma coisa também, a gente não vai conseguir colocar armadilha cheia de água para pegar. Eu vou colocar lá no grupo, lá, por exemplo, se vocês entenderem que uma população de 1 hectare pode chegar a 70 milhões de classe. Numa população. Como é que você, com 3, 4 baldinhos, 5 baldinhos, vai dar conta de capturar um negócio desse? Que assim, aqui na minha região, o pessoal tem muito disso, assim, de achar que aquelas armadilhas vai controlar a infestação. Não Mas, controla. sendo que às vezes, aí tem essa dúvida, que será que se o cara colocar antes, não faz chamar mais ainda para dentro, né? Mas sendo que não vai controlar, né? Só vai ajudar no ver o que realmente tem, né? Você lembra que eu falei para você que se a gente ofertar carne, Sim, sim. cerveja gelada, o camarada mandou um aviso para ela, olha, tem sexo fácil aqui, pode chegar que daqui a pouco tem comida. Entendeu? Então, basicamente são isso aí. Ok? Feromônio mesmo e armadilha amarela só para ver o que tá vindo mesmo. É para a gente medir a população, exatamente. E outra coisa, não colocar isso dentro da roça, tem que ser colocado para fora. Todo feromônio fora de roça. No caso, fora da estufa, né? Fora da estufa. Sim, sim. Não dentro da estufa, porque senão você vai arrumar confusão. Essa é a dúvida maior mesmo. Beleza? Beleza. O Robson está perguntando aqui
O que poderia estar fazendo para aumentar o BRICS na lavoura? Ô, Robson, tem tanta coisa, cara. Eu falei aqui, ó, nutrição química, física, biológica. Só essas três aqui, irmão, a gente tem que rebolar pra cacete para aprender, viu, cara? A gente compreendeu essas três aqui um pouquinho, a gente já consegue. Mas chega, viu, Robson? Chega a 13 graus BRICS aí. O Anderson Curbani está perguntando o seguinte: quais os níveis ideais de P, cálcio, potássio e magnésio para análise de solo para uma boa área de plantio? Olha, eu falo o seguinte: no total hoje, a depender do solo, isso vai depender muito da estrutura de solo, matéria orgânica, uma cacetada de coisa. A gente fala hoje que um solo em equilíbrio, ele está em torno, mais ou menos, aí, em torno de 0,7 TS por metro. O Castellanos trabalha com 2,5. E aí nós da bioquímica falamos que com 0,7 a gente já tá fazendo vantagem. Então, o Castellanos fala de 2,5 a nível de cultivo protegido, e a nível de cultivo protegido hoje, se a gente tiver de 0,7, a gente está numa condição muito legal. A nível de campo também. Ok? Pseudomonas são top. Walter Gregório, meu amigo, afirmar hoje o principal produto indispensável para a tomateira seria pó de rocha? Não há êxito como seguir sem ele. Falei assim, ó, Walter, é o que eu falo da seguinte maneira. A gente aprendeu pela agronomia, pela medicina, a gente aprendeu a detectar a doença. Né? A pessoa vai para o médico, a gente vai para a situação e o médico vai falar, você está doente. Então, todos os sistemas de análise que são pedidos, eles são pedidos para fazer diagnóstico de alguma coisa ruim. No sistema de pó de rocha, a gente fala em remineralização, a gente está justamente trabalhando no inverso do processo. A gente está fazendo o uso de ferramentas nutricionais, né? Que automaticamente, se você está plantando um tomate com uma condição mineral melhor, automaticamente quem está comendo isso aí também vai comer um tomate melhor. Uma pós-colheita melhor e aí vai. Eu digo o seguinte, nos fatores de solos, como são, da forma como são usados, hoje é um SOS, tá? Isso é basicamente obrigatório. Logicamente tem que se medir a quantidade de energia que a rocha está emitindo depois de aplicada no solo, entendeu? É uma coisa que intoxica, pode ser uma coisa que intoxica, porque existe uma cacetada de oligoelementos. Eu tenho que pensar dentro de uma concepção mais agressiva aí, né? No ponto de vista de entender, compreender melhor o mecanismo de muitos nutrientes aí. Eu dei uma pincelada só na palestra aí, mas tem muito mais informação aí. Luiz Fernando, a Rhodopseudomonas paulus já tem a venda comercial? Já. Por exemplo, a M1, na sua composição, tem Rhodopseudomonas paulustris, mas não em alta concentração. Né? Então, não seria. Entendeu? Teria que ser uma Rhodopseudomonas pura. Hoje eu estou fazendo uma recomendação de 1 litro por hectare de Rhodopseudomonas. Né? Então, durante o ciclo da cultura aí. MB4 seria uma boa opção de pó de rocha? Tiago, ela é um pouco mais cara, né, cara? Eu acho que até pela questão por ter algumas outras coisas, uns outros nutrientes aí, mas eu acredito que pó de rocha mesmo, que na sua região deve ter também, a gente tem muita área de rocha paramagnética aqui no Nordeste, seria legal. Milton Otávio está perguntando a respeito do Ecosil. O Ecosil, fonte de potássio, tá, irmão? De outras coisas também, não é comparado a pó de rocha, não. Moisés Mendes Proença. Em uma região de alta temperatura, a incidência solar, qual a altura ideal de uma estufa ou telado que seria melhor? Estufa hoje, já tem gente programando estufas comerciais aí em torno de 7 metros de altura. 7 metros de altura. 5 metros aí já, dependendo da região, já está comprometido o fator calor. Dentro de estufa, a gente tem que imaginar que a gente tem duas coisas. A coisa que eu pego bastante no pé do povo no Tomate Brasil. Gás carbônico. Então, se eu tenho alta temperatura, eu vou ter aumento de demanda de gás carbônico. Aumentou a demanda de gás carbônico, a planta ficou suscetível a fazer emissão de gases. É uma forma também da bichinha vir lá.
Ok? Mais alguém aí, pessoal? Eu acho que você tem aí, Milton, na região aí de Itapeva, você deve ter alguma coisa. Entendeu? Newton está perguntando: você acredita em filmes de estufa que funcionam como desorientamento de inseto? Os caras só estão trabalhando em cima do fator cor, Newton. Não estão trabalhando no fator em cima de odor. E as pais de antena das bichas, ó? É à toa aquilo lá, é só para tomar fama de gaiú, né? Não é, então a gente está subjugando o inseto demais, não. Mais alguém, pessoal? Olha lá, considerando apenas um sentido, somente isso. Vitor, qual a temperatura e umidade ideal para a prevenção da traça de tomateira em caso de vegetação? Então, depende muito do tipo de tela que você está usando, depende muito do tipo específico de como a coisa está feita, de como o sol está passando por cima da casa de vegetação, no caso aí, se for telado ou for estufa. Isso é uma questão também, né? Circulação de ar, essa coisa toda faz a coisa acontecer. Entendeu? Hoje, se for pensar a nível de limite, 32 graus a gente já está estourando. Eu já cultivei tomate com 52 graus, mas não é fácil. Apanha mais que mulher de malandro. O Júnior está perguntando aqui: a homeopatia, o que você me diz? Eu sou do princípio da inteligência. Eu queria ver o princípio da homeopatia realmente funcionar sem base de pensamento racional, como foi colocado aqui. Porque traço do tomateiro, ela conhece a homeopatia também, ué. Inclusive, ela tem os atributos biológicos dela que ela usa para se desintoxicar. Verdade. Tiago, sim. Medir umidade, temperatura, tudo é questão de monitoramento também. CO2, em ambiente de cultivo protegido, principalmente. Como fonte de matéria orgânica, tu considera ter melhor eficiência para ser adicionado ao solo? Olha, hoje, quando eu vou olhar em composto orgânico, Fábio, cara, tá complexo, viu, cara? Tá complexo porque a gente tem pegado aí em composto orgânico. Aí vocês viram esses dias o cara postando no grupo lá, num composto do Paraná aí, que tinha 0,20 ppm de cádmio. E na legislação, na água, se permite 0,01. Acima disso já é considerado perigoso. E aí, quando você vê 0,20, haja sistema de defesa da planta ligado para poder fazer a desintoxicação de cádmio. Não que cádmio não seja necessário. A planta usa cádmio também como fonte de nutriente. Ok? Pedro Henrique. Manda lá, irmão. Matheus, acho que foi o Matheus primeiro aqui. Ácido salicílico com vitamina C. Então, ácido salicílico depende muito, porque você está fazendo aí, vamos falar assim, induzindo a planta a produzir resistência. Mas você está induzindo a planta a produzir resistência sem base nutricional? Onde que vai funcionar isso? A pergunta é, no que você indica ele? Eu indico fazer ácido salicílico a partir do momento que eu tenha condição, por exemplo, de usar uma vitamina C. Eu acho que faz mais efeito. Certo. Uma vitamina C, não ácido salicílico. No começo, no Tomate Brasil, a gente recomendava. Mas o que acaba acontecendo? A gente recomendava ácido salicílico PA, que tem que ser usado com parcimônia, e as pessoas não viam o resultado. Mas por quê? As pessoas não viam o resultado porque justamente não se tinha tanta planta com equilíbrio nutricional, entendeu, Matheus? Sim.
Era mais desequilíbrio. Muito mais desequilíbrio. Quer dizer que você fica forçando a planta com aplicações de ácido salicílico e estressando a planta com um produto que tem que ser usado de maneira ínfima, né, Matheus? Sim. Dose baixa. Dose baixa, exatamente. O Thiago Valeu. está perguntando: vitamina C tem correlação com BRICS? Não diretamente, mas tem. Como eu falei, vitamina C, se a planta não produz em certa quantidade, se não tem certa quantidade, vai se ter problema com cálcio. Entendeu? Pedro Henrique. Não, acho que ela estava ativado aqui, o aceno, mas não perguntei, não. Por enquanto, Ok. não. Pessoal, mais alguém aí? Então, pessoal, já que não tem perguntas, o grupo vai ficar aberto, ok? E aí a gente vai dando encerramento por aqui. Eu gostaria de agradecer vocês em nome do Tomate Brasil, né? Isso foi uma palestra num período curto, porque isso aqui, se você quiser falar durante 8 horas, criar estratégia, mostrar isso, mostrar aquilo, você mostra. Então, tem assuntos aqui de A a Z, dentro de traça do tomateiro. A holística é muito grande, mas isso aqui funciona como carvão, aí funciona como faísca para vocês poderem abrir a mente, entendeu? E compreender que as bases comerciais não são as que ditam realmente a regra. Conhecimento é o primeiro insumo da lavoura. Klaus, Fala, Klaus, Eduardo. só aproveitar aqui, ó. Fantástico, parabéns pela explanação aí. E se pelo menos o pessoal que está aí participando iniciar, cara, com essas ideias aí, parar de ver uma situação fechada, ver uma situação mais ampla, igual você fala aí, melhora, tá? Aí você vai ter que fazer sempre uma limonada do limão que você tem na sua região, entendeu? É o que a gente procura fazer aqui. Não é fácil, existe resistência, existe lado comercial que regaça, entendeu? Mas, se não começar, se não der um ponto de partida hoje aí, com todos esses quesitos que foi apresentado, com tudo isso aí, cara, é pior. A gente tem situação aqui, eu consegui pegar um estudo do Zimbábue na África, feito em 2016, não sei se você viu essa reportagem. Eu tenho vários vídeos aqui que eu baixei de Almeria, na Espanha, da própria Syngenta. A traça se reproduz no solo, dentro do solo. Eu tenho o filme certinho descendo. 2 né? centímetros até dentro do solo. Entendeu? O pessoal, a gente começou a fazer cobertura, usar biológico. Então, quer dizer, tudo isso aí que foi dito está perfeito. Agora, com essa equipe que tem aqui, se não começar, cara, vai ferrar. Nós fazemos nebulização. Você sabe que o Luiz Geraldo já mostrou lá um pouco antes dele falecer, eu tenho vídeo dele falando sobre nebulização. Nós fizemos aqui nebulização, a moda da casa, que é com nebulizador, aumentou a umidade. Cara, tudo que você imaginar, nós já fizemos aqui. Você tem resultado de 100%? Não. 80%? Ajuda. Aí você pega um veranico, aí você pega uma estufa muito baixa, aí você pega várias situações. Mas se não tiver o passo de partida, meu irmão, nós vamos estar fazendo isso aqui daqui 5 anos do mesmo jeito que as mesmas colocações. Na mesma coisa, então, não vai mudar nada. Então, a sua iniciativa é fantástica, eu sei o tanto que você sofre aí, a gente está acompanhando aí, mas se os parceiros aí, se os companheiros aí não falar, vou sair da bolha, vou sair dessa bolha que eu vivo aí, pode procurar outra profissão, porque vender produto para tomate, se Deus o livre acontecer, o tomate vir para R$40, com a situação financeira que está acontecendo no nosso país, pode ter certeza, irmão, 80% quebra. E vai levar um monte de produção, de profissionalzinho que vai para o espeto. Então, pode mudar de profissão, pode partir para outra profissão. Eduardo. É seleção natural, Eduardo. Exatamente. Mas fantástico, show de bola, que Deus abençoe sempre, você continua com essa disposição. Valeu, aquele abraço e satisfação de você novamente, Eduardo. Beleza, precisa de nós, estamos à disposição aqui. Tá bom? Beleza, cara, eu agradeço. Pessoal, então a gente vai encerrar. Jonathan, eu respondo, sei lá, eu digito lá.
Pessoal, satisfação falar com vocês. Obrigadão, entendeu? Em nome do Tomate Brasil, eu agradeço vocês pela boa vontade de vocês. Vai ficar gravado, entendeu? Para depois, quem quiser lá, rever novamente. E é isso aí. Sucesso aí. Busquem conhecimento aí, viu, pessoal? Satisfação a todos aí. Um abraço aí. Tchau, tchau. Tudo de bom. Valeu, tchau, tchau.